Bom dia, gente. Meu nome é Otoniel Cruz e hoje estou aqui novamente para gravar um vídeo de positividade. O meu intuito é ajudar pessoas a criar uma realidade mais feliz, né? Ter um pouco mais consciência de si mesmo. E eu estou trazendo para vocês hoje uma reflexão baseada naquela anterior que nós falamos na semana passada. E nós gravamos exatamente falando sobre fé e gratidão. Por que a gente fala sobre sentimento? Eu acho que vários de vocês já ouviram falar que nós somos aquilo que sentimos. Nós, na verdade, vivenciamos aquilo que nós sentimos. Então, o grande segredo é o coração. O grande segredo é a gente entender que o que cria a nossa realidade, as nossas experiências que nós estamos vivenciando, é o sentimento. É aquilo que nós sentimos que cria toda a nossa realidade. E é muito difícil da gente perceber isso, porque a gente não consegue parar para poder identificar quais os sentimentos que estão dirigindo a nossa vida. Muitas das vezes a gente está tão ocupado no dia a dia, né, no corre-corre daqui e dali, a gente vive para poder pagar contas, para poder cuidar de coisas, para poder conseguir coisas, para ter coisas, e a gente não para poder sentir coisas. A gente não consegue parar para definir quais os sentimentos que estão dirigindo a nossa vida. É importante que a gente faça isso, essas reflexões, é importante que a gente pare, que a gente busque esse caminho interior, porque esses sentimentos é que vão determinar as nossas experiências. Segundo o apóstolo Paulo, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. O grande problema, quando a gente fala isso, quando a gente traz isso para o campo prático, é que como a gente está na correria, então tudo a gente precisa captar pelo campo da visão. A gente não consegue observar aquilo que não existe. E quando a gente está falando de coisas que não existem, a gente vai exatamente cair aonde? Dentro do átomo. Porque o átomo, que é aquilo que compõe tudo que somos, tudo que existe no universo, é composto por átomos. Quando a gente começa a observar quanticamente o átomo, a gente vai ver que depois do átomo tem um elétron. E o elétron, isso foi feito um experimento científico, quando ele é lançado, ele é uma onda de possibilidades, ele não é partícula. Ou seja, tudo que existe em nós, tudo que nós somos onda de possibilidade. Tudo que existe são ondas de possibilidades. E mesmo as doenças, mesmo as experiências, as emoções, elas são ondas de possibilidades, que quando observada por nós, mas aí quando observada não pelo eu, pelo ego, por aquele que quer o tempo todo correr para ter, mas pela essência, por aquele que está dentro. O apóstolo Paulo também, ele fala uma coisa que é muito importante, interessante, ele fala assim, já não vivo mais para o mundo físico. Quando a gente passa a entender a nossa essência, a gente vê que a gente vive para um propósito maior. A gente tem uma proposta de estar aqui. E aí é preciso que a gente entenda isso. Por quê? Quais são os propósitos? O que eu estou fazendo aqui? Né? Aí, através disso, a gente vai entender os processos por quais a gente passa, os sentimentos. E aí, modificar esse sentimento para que a gente crie experiências mais felizes. Ninguém está aqui para sofrer, ninguém está aqui para poder viver miséria, ninguém está aqui para poder viver sentimentos, relacionamentos malfadados, ninguém está aqui para poder ser pobre, ninguém está aqui para poder ser doente. Nós somos todos filhos da filhos de Deus. E para que a gente coloque essa máxima em prática de filhos de Deus, eu não acredito que Deus seja sofredor, não acredito que Deus seja um infeliz, não. Nós não podemos acreditar nisso. E então, para a gente poder colocar essas máximas em prática, a gente precisa entender a nossa origem, da onde que a gente veio, por que a gente veio, e sair um pouco da matriz, sair um pouco dessa programação que nós recebemos. Porque se nós estamos nessa correria diária,
nessa busca interminável por alguma coisa que nunca chega, porque quando a gente consegue chegar a algum ponto, quando a gente consegue fazer uma faculdade, por exemplo, aí tem o concurso público, quando a gente consegue concurso público, aí tem o doutorado, aí tem não sei o quê, quando a gente consegue uma casa, tem o carro, quando a gente consegue o carro, tem outra coisa, e cada vez mais a gente vai buscando coisas fora, e a gente esquece de buscar o que está dentro. A gente esquece de observar o que está dirigindo tudo isso. Então, por mais que a gente consiga ter coisas, a gente não vai conseguir entender o processo por qual estamos passando. E as experiências, elas continuarão sendo dolorosas. Então, para que a gente consiga modificar, a gente precisa buscar o caminho interior. Buscar o caminho interior significa dizer que a gente vai ter que parar, que a gente vai ter que observar, que a gente vai ter que entender quais os sentimentos, que a gente vai... existe hoje um cientista que fala da escala dos sentimentos mais desarmônicos, ou seja, dos sentimentos depressivos, de tristeza, enfim, até chegar ao sentimento do amor. É uma escala. Então, a gente só consegue criar mesmo quando a gente está na escala mais alta. Então, a gente consegue criar experiências positivas. Na verdade, assim, não é que a gente só consegue criar quando a gente está em cima, é que a gente consegue criar positivamente quando a gente está na escala mais em cima. A gente cria o tempo todo, independente de estar consciente disso ou não. O problema é que quando eu estou na escala inferior de sentimentos, eu estou criando experiências inferiores. Eu acredito, por exemplo, que as mulheres não prestam, então eu sempre estou tendo relacionamento com pessoas que trazem dificuldade para mim, porque essa é a minha crença. Se eu acredito que para ganhar dinheiro eu preciso batalhar muito, eu preciso suar, então essa vai ser a minha experiência. Se eu acredito que eu não nasci para ser rico, então essa vai ser minha experiência. Se eu acredito que eu não sou capaz, então essa vai ser minha experiência. O grande propósito é a gente quebrar essa matriz, é a gente conseguir quebrar tudo isso e entender. Mas para isso a gente vai ter que interiorizar, a gente vai ter que buscar o caminho de dentro, aqui de dentro, do coração. O coração, ele magneticamente falando, ele é 5.000 vezes mais potente do que o cérebro. A gente pensa que é só pensar positivo. Se eu pensar positivo, terei experiências positivas. Não é bem assim. A gente precisa entender o sentimento. Então, muitas das vezes a gente leva uma vida frustrante, a gente fica em relacionamentos frustrantes, a gente fica em empregos que não atendem às nossas necessidades interiores, aturando muitas das vezes inúmeras coisas, e a gente está ali só única e exclusivamente, muitas das vezes por causa do salário, por causa da comodidade que dá. Às vezes a gente não tem coragem de se mover e sair um pouquinho da zona de conforto para poder buscar uma forma diferente de viver. E talvez eu vou dizer uma coisa para vocês: achar esse caminho não é muito fácil, não é porque aquilo que o próprio Jesus Cristo falou: o caminho é estreito, o caminho é estreitinho. Se você quer comodidade, caminho largo, tudo bem, pode continuar aí, né? O caminho da criação consciente é um caminho estreito. Você vai ter que aprender a ter disciplina, você vai ter que aprender a ter uma série de compromissos com você mesmo. Então ou você vai ter que fazer escolhas. Ou você continua, né, tendo as experiências que você está tendo, ou uma hora a vida vai te trazer para você poder fazer o que você precisa fazer. E aí talvez seja um caminho doloroso. Por isso eu digo para você: ouça o seu coração, ouça o que ele tem para te dizer. Com certeza, se você conseguir ouvir o teu coração, você vai entender qual o sentimento está dirigindo a sua vida. E aí você vai saber por que você está tendo experiências que muitas das vezes são frustrantes. Um beijo a todos vocês e até a próxima.